gente está... Bom dia, pessoal. A gente está na aula de processamento de sinais da Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, do UFSM. Hoje é dia 22 de outubro de 2024. A gente vai gravar essa primeira parte, porque é uma parte que eu, de fato, não tenho gravado lá no canal do YouTube de PDS. Depois a gente vai também gravar a parte de método inverso. Então, a gente tem uma pequena demonstração experimental, que eu espero que a gente consiga gravar os áudios. Eu não sei como é que isso vai funcionar exatamente bem, mas só vou descobrir isso depois que o vídeo estiver pronto, porque eu só consigo saber depois que o Google processa o vídeo. Tá? Então, eu não sei, efetivamente, eu não sei se o áudio vai sair, mas efetivamente é um som sweep, que todo mundo pode imaginar na cabeça, certo? Então, quando a gente fala em medir a resposta ao impulso de um sistema, para compartilhar, tá. Compartilhe uma guia, que eu não consigo compartilhar aqui, tá, mas aqui eu vou compartilhar a tela cheia por hora. Vamos lá, janela. Vou compartilhar o quadro por hora, só para fazer uma pequena explicação. Vocês estão vendo o quadro branco aí? Sim? Sim. Beleza. Esse alto-falante aqui tem a incrível mania de desligar sem a minha permissão. Então, quando a gente quer medir um sistema linear variante no tempo, usualmente a gente tem um sinal de entrada. Aqui o meu sistema é considerado linear variante no tempo. A gente vai ter a resposta ao impulso dele, que a gente quer medir. E a gente tem acesso a coletar y de t e x de t, certo? E aí a gente aprendeu que o y de t é a convolução do x de t com o h. Isso aí eu sei, é chover no molhado, só quero relembrar, dá contexto. E a gente sabe que na frequência o espectro do sinal de saída é o produto, certo? Do x com o h. J ômega. E aí, maravilha, a gente medindo o y e medindo o x, a gente chega facilmente na função resposta em frequência, que é o y de j ômega sobre o x de j ômega. Só um minuto. Alguém pedindo para entrar, talvez? Não. Não. Beleza. Então, a gente tem y sobre x. E aí, para medir a resposta ao impulso, a gente faz a transformada inversa da resposta em frequência. Isso aí é o que a gente aprende lá no Beabá de Introdução a Sinais e Sistemas, PDS, na graduação, certo? Nada novo, eu acho, até aí. O problema é que, como a gente vem discutindo, a gente quase nunca mede algo sem ruído, certo? Então, quando a gente vai medir qualquer coisa, a gente vai ter um ruído de medição, certo? Que implica que a gente pode escrever o nosso y de t assim, certo? Mais n de t, n aqui sendo o ruído, esse ruído, caramba, essa caneta está deveras ruim. Ele geralmente é um ruído aleatório
e de banda larga, certo? Então, ele tem todas as frequências que tem no teu X de T e tem frequências que não tem no teu X de T, certo? O que implica que, quando ele estiver na zona que tem componente em X de T, a relação sinal-ruído geralmente é boa. Quando o X de T não tiver componente, a relação sinal-ruído vai ficar muito ruim, porque quem vai dominar é o ruído aleatório. Né? E aí a gente pode escrever aqui também, ó, o Y como um termo aditivo. O espectro do ruído, já que essa operação ela é linear, certo? Transformada de Fourier é linear. Então, o que a gente mede, efetivamente, é o nosso sinal verdadeiro, y de j ômega, mais um termo aditivo de ruído, certo? E hoje eu queria mostrar para vocês isso experimentalmente e o que a gente faz para resolver o problema. Então, agora acho que o Ricardo pode me ajudar. Deixa eu ver se compartilhar aqui a tela. Parar a apresentação. Beleza. Ricardo, então aqui, ó, a gente tem... Vou tentar dar a câmera aqui para o Ricardo. A gente tem uma interface de áudio aqui. À frente, o Ricardo está filmando para vocês. Pode filmar mais à frente, Ricardo, aí. Então, aqui a gente tem 2 canais de entrada. A gente tem aqui no canal 1 da placa, um cabo do microfone. Então, o sinal está vindo do microfone que está lá do outro lado. Se o Ricardo quiser virar lá para esse microfone. Aquele microfone ali está ligado nesse canal 1 aqui. Certo? Em cima aqui da placa a gente tem um pequeno alto-falante. Eu sei, não estou fazendo experimento com dodecaedro, porque ia dar muito trabalho trazer tudo sozinho para cá, né? A gente tem um pequeno alto-falante aqui, certo? É um alto-falantezinho JBL, amplificado, processado, etc, etc. Tá? Não é muito importante o que é essa fonte para essa demonstração. E essa fonte está ligada aqui, certo? Está ligada aqui no sinal do fone por um detalhe, tá? Só porque essa fonte aqui, ela tem um cabinho estéreo. Se eu tentar ligar ele na saída lá atrás da placa, eu não consigo contato eficiente, tá? Dá mau contato. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui, né? E o LED aqui de resposta do microfone está acendendo, porque o microfone está captando sinal, certo? Então, à medida que eu vou falando, o LEDzinho vai captando sinal e mostrando o nível aqui, certo? É uma coisa legal que eles botaram nessas placas mais modernas, né? Isso aqui é uma Focusrite Scarlett, 4ª geração, 4x4, que é de 4 canais de entrada e saída. Aqui atrás, Ricardo, deixa eu poder filmar. Ou eu mesmo posso, talvez, conseguir filmar aqui. Agora aqui está mais fácil. Aqui a gente tem o canal 3 de saída da minha placa. Desculpa, o canal 1 de saída da minha placa conectado diretamente no canal 3 de entrada aqui. Então, eu tenho aqui a gravação de um loopback, certo? Estou fazendo isso porque eu quero gravar tanto o sinal do microfone, que vem ali, quanto o sweep que eu gero lá no meu computador, certo? Então, eu quero ter esses 2 sinais para mostrar algumas diferenças potenciais para vocês, certo? Acho que de setup de medição é isso, né? A gente não tem mais muitos detalhes. Se alguém tem alguma dúvida que eu possa sanar nessa altura? Não. Beleza. Então, eu vou compartilhar agora o notebook da medição. Eu espero que vocês consigam ouvir tudo, certo? Vou tirar uma guia. Tá. Então, aqui é um notebook. Para fazer essa medição, a gente está usando o PITA, que é um pacote de medição desenvolvido aqui na UFSM, por gente da engenharia acústica. Ele é um pacote baseado no ItaToolbox, então tem, não vou dizer todas, mas tem boa parte das funcionalidades que tem no ItaToolbox, que é um pacote para MATLAB, né?
O Will estava mais presente neste momento, mas eu posso dizer também, eu estava lá quando nasceu o Ita2Box. Mas eu não trabalhei tanto, assim, dei umas ajudas mais meio pontual, assim, alguns experimentos e tal, mas nada muito profundo. Agora no Pita, sim, eu tenho um pouco mais de trabalho aqui no Pita, né, que começou com alunos aqui de engenharia acústica e agora a gente está tentando evoluir. Então, o Pita funciona acionando dispositivos que são considerados interfaces de áudio, né, que funcionam via um negócio que chama port áudio que tem lá no Windows. É basicamente o driver, né, que conversa, faz o teu sistema operacional conversar com o teu hardware que a gente viu aqui. Tá? Ele não vai funcionar, por hora, pelo menos, para interfaces de aquisição tipo NI ou LAN-XI, etc., porque são interfaces com seus próprios protocolos, né? Elas não usam o port áudio do Windows. Então, o Pita vai acessar o port áudio. Tá? Então, aqui, quando a gente escreve aqui o Pita List Devices, ele vai dar todas as interfaces de áudio que tem no meu sistema operacional, certo? Que estão funcionando via port áudio, inclusive com drivers diferentes. A gente tem aqui o microfone Cybertrack H7, que eu não sei nem qual dispositivo que está ligado aqui agora exatamente, mas é um driver MME. Né? A gente tem aqui o 5. Os alto-falantes, as saídas da Focusrite, USB, via driver MME. Né? A gente tem aqui de novo, no 12, o alto-falante, o Focusrite, USB áudio, o driver aqui é o Windows Direct Sound, certo? E o que a gente vai usar é o 15, é o Focusrite USB driver ASIO, que tem 6 entradas e 6 saídas, certo? Tem as 4 normal da placa analógica e tem as SPDIF ali atrás, eu acho. Tá? Se forem tendo dúvida, por favor, me acione, tá? Então, eu selecionei aqui o meu dispositivo, que é o que eu quero usar para tocar áudio, para gravar áudio, certo? E eu vou gerar agora um sweep, certo? E a gente precisa entender um pouco as características desse sweep. Esse sweep aqui, eu estou dando aqui um start margin de 0 a 1 segundo e um stop margin de 1 segundo. E eu estou dizendo aqui para ele que eu quero que ele tenha esse FFT grid 19, o que significa que o número de amostras no meu sweep vai ser 2 elevado a 19. Certo? Fica claro isso para vocês? Eu poderia também dizer assim, quero que ele tenha 10 segundos, tá? Posso fazer isso. É que eu, particularmente, estou mais acostumado ao FFT degree, certo? É cacuete, sei lá. Tá? E o meu sweep que eu vou gerar, ele vai começar em 250 Hz e terminar em 10K. Até porque esta fonte aqui ela é muito pequenininha, certo? Ela não vai conseguir reproduzir 50 Hz sem distorcer significativamente. Até 250 já talvez seja forçar um pouco a amizade dela. Tá? Ela é uma fonte pequena, ela não consegue reproduzir tanto baixa frequência. Então, para proteger a fonte e gerar uma medição melhor, livre de distorção, ou pelo menos o mais livre possível de distorção, a gente limita a faixa do sweep, certo? Tudo certo até aí? Tranquilo? Esse sweep é o que a gente chama de sweep logarítmico, né? O que implica que esse sweep ele vai gastar mais tempo em baixas frequências e menos tempo em altas frequências, né? Ele evolui, o sweep é um seno que evolui, é um seno cuja frequência evolui no tempo, certo? Então a evolução dessa frequência no tempo vai ser exponencial nesse caso, certo? Então, eu já vou mostrar a cara do sweep para vocês. Vou plotar ele aqui, ó, no tempo e na frequência, para a gente ver esses parâmetros. Então, aqui a gente tem minha câmera está aqui na frente, mas acho que vai dar para ver aqui direitinho. Ó, a gente tem aqui o nosso sweep, ele tem um start margin de 0 a 1 segundo e um stop margin de 1 segundo. Ele tem um fade-in aqui, para ele aumentar de amplitude suavemente, certo?
e ele tem um fade out aqui para ele diminuir de amplitude suavemente. A ideia é, eu pedi para ser entre 250 e 10K. Então, aqui, neste ponto, vocês estão vendo a setinha aí? Ou não? Não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é um feature aqui da dividir a guia, tá? Mas aqui aonde ele chega aqui na amplitude perto de 1, ele tem que estar com 250 Hz. Então ele começa um pouquinho antes de 250. Certo? E aqui embaixo, em cima, desculpa, quando ele termina ali para lá de 10 segundos e meio, quando ele começa o fade out, ele tem que estar aqui perto de 1 em 10K. E aí ele vai dar um fade out e vai terminar efetivamente com uma frequência um pouco maior. Certo? Então, se a gente fizer aqui o xt.frec_min, ele vai falar 222 Hz. Foi onde efetivamente ele começou a aumentar de volume. Beleza? E aqui vocês estão vendo o espectro do sweep. Certo? Então, aqui a gente tem ele com uma amplitude muito pequena, chega lá em 250, ele está com a sua amplitude máxima. O sweep exponencial, ele tem uma característica de magnitude aqui de ruído rosa, né? Então, ele tem essa coisa de 3 dB por oitava, né? De diminuição de amplitude. E chegou em 10K aqui, ele despenca, né? E aí, para cima de 10K, efetivamente, e para baixo de 250, ele tem amplitude muito pequena. Beleza? Fala, Gabriel. Eric, então é da programação do Pita pegar, sei lá, ali em 222. Porque a gente bota 250, mas quem fez o Pita pensou, não, tem um critério, vamos pegar um pouco antes. Foi isso. Exato. É da programação. Tá? É para tu evitar de começar e entrar de carrinho na tua fonte, certo? Que pode ter consequências ruins, especialmente se você não tomar cuidado e não começar com seno, começar com cosseno, porque daí tu dá um step na tua fonte, certo? Tu tá em 0 em silêncio e aí tu começa lá em 1, aí é ruim, certo? Para medir é muito ruim. Então a gente tem essa salvaguarda, vamos dizer assim. Então, isso, beleza, é uma ótima pergunta, Gabriel, da programação, assim como o fade out. A questão é, a gente faz aqui para dar começar suavemente na fonte e aqui para diminuir suavemente. Isso é beleza. Agora a pergunta é, por que eu deixo aqui 1 segundo de silêncio no final? Para poder captar a reverberação do ambiente, certo? Porque à medida que essas frequências elas vão sendo geradas e saindo do meu alto-falante, elas vão reverberar pela sala. Então, quando eu estou aqui em 2 segundos, por exemplo, vamos supor, eu emiti 500 Hz, esse 500 Hz vai viajar pela sala e vai decair com o tempo. Então, ele vai ter tempo para chegar até o final do meu sweep quase que zerado, certo? Claro que isso depende da minha sala. Se eu tenho uma sala com tempo de reverberação curto, eu preciso de um sweep maior e de um silêncio maior. E quando eu chegar aqui em 10K, se eu interromper o meu sweep, o 10K não tem tempo de reverberar, certo? De ir e ser todo o decaimento dele ser captado pelo microfone que está lá. Então eu preciso dar um silêncio aqui para terminar de captar tudo que terminou de ser gerado aqui e o meu sinal efetivamente convergir para um mínimo ali, ou pelo menos só para o ruído de fundo. Ficou claro isso? Sim. Beleza. Vamos ver se a gente consegue ver aqui o plot spectrogram. Ficou algum recado ali que tem um divide by zero ali, porque a gente tem efetivamente no nosso sweep magnitudes muito pequenas, certo? Nessa faixa aqui para baixo de 250 e para cima de 10K. Mas esse é o espectrograma do meu sweep. Estão vendo aqui? A gente tem... Eu poderia ter sido mais cuidadoso no meu plot aqui, limitado o eixo, né? Mas a gente tem aqui, ó, de 250, ele evolui exponencialmente, certo? E a gente vê uma faixa aqui com as frequências aumentando com o tempo. Beleza?
Joia. Vou dar um play. Vamos ver se a gente escuta. Vamos ver se vocês escutam o sweep. Do outro lado aí. Gabriel estava ou surdo com o sweep ou não escutou nada, não sei. O que foi? Tirei o fone, eu escutei. Tá, beleza. Foi mal. Eu não tenho controle sobre quão alto vai isso para vocês, tá? Como? Ah, deve estar saindo no meu microfone. Quando a gente for medir, eu vou cortar o meu microfone, tá? Pra gente não ter realimentação. Tá, beleza. Então, aqui o x de t no Python é um objeto, né? Uma coisa que tem várias propriedades, certo? A gente tem o vetor de tempo, tem o sinal no tempo, tem o sinal na frequência, tem tudo, todas as informações deste fenômeno estão guardadas nesse objeto x de t, certo? Então a gente pode, se quiser, plotar ele old school, matplotlib, a gente consegue porque o vetor de frequência está ali, o FFT do sinal está ali, então está tudo ali, certo? Tudo encapsulado nesse objeto que a gente programou, tá? A gente pode colocar depois, se quiser, né, coordenada de algum ponto de medição que a gente queira, então fica todos os metadados da medição ficam salvos ali no objeto, que é muito útil, né, para medir, para ter relatório, para revisitar o dado 6 meses depois, que com certeza você não vai lembrar mais o que você fez, então tá tudo ali no metadados, certo? Se a gente der um plot aqui nas propriedades, a gente vai ver que o FFT degree é 19, o número de amostras é 2 na 19, dá 524.288 amostras nesse sweep. O dado no domínio do tempo tem 524.288 amostras e um canal, por enquanto, porque é só o canal de saída, é o XT, tá? Então, isso aqui vai mudar se eu tiver 2 canais, se tiver efetivamente gravado, como a gente pode ver depois, a gente vai ter um shape aqui diferente, certo? Com 2 canais, 3 canais, etc. E no domínio da frequência, a gente tem essencialmente metade disso, porque é a metade que importa do espectro só que está sendo salvo, até para poder salvar um pouco de dados, tá? Mas todas as operações que a gente faz com esse objeto de sinal, a gente vai levar em conta que o sinal é real e, portanto, o espectro tem aquela propriedade da conjugação, certo? Então, a gente está guardando memória e usando essa propriedade para reconstruir as coisas que a gente precisa reconstruir. Beleza? Agora a gente vai instanciar um objeto de medição, certo? Que vai ser um objeto playRec. Como excitação, ele vai usar o x de t, a taxa de amostragem que eu gerei lá no meu sweep, e eu vou fazer tudo via o dispositivo 15 lá, que eu já separei. E como canais de entrada, eu tenho o canal 1 e 3, que é o canal aqui, ó, do meu micro... Ricardo. O canal aqui do meu microfone é o canal 1, certo? De medição. E o loopback aqui está, gravado aqui no... Meu Deus do céu, que falta de habilidade. Está gravado aqui na entrada do canal 3, certo? E de saída, eu vou ter o canal 1, que eu vou tocar aqui na minha saída no loopback, e o canal 3 de saída, certo? E tô tocando tudo via fone ali, né? Só por causa do conector, tá? Então, aqui a gente seta o nosso objeto e aqui eu vou medir. Agora eu vou mutar o meu microfone aqui na chamada. Professor, pode deixar para ficar no vídeo. Daí a gente diminui o volume. Não, é que o meu microfone talvez vai vazar aí de vocês, vai ficar ruim. Eu vou mutar o meu microfone. Já vou medir e volto com o microfone.
Beleza. Provavelmente vocês ouviram o sweep. E aqui a gente tem uns indicativos aqui, ó, de que o nível digital de saída é menos 0,45. O nível na entrada 1 máximo foi quase menos 9 dBFS. E na outra entrada, menos 12,5 dBFS. Certo? Ótimo, a gente não clipou, não saturou nada. Esta não é uma aula sobre erro de saturação, etc. Então, a gente não vai discutir isso agora, tá? Mas eu vou plotar os dois sinais que a gente mediu, o Y de T, sinal que o microfone gravou, certo? Então, a gente está vendo aqui... tem que arrastar essa tela. O que a gente está vendo aqui, ó, em laranja é o sweep gravado lá no canal 3, certo? Que essencialmente é uma cópia do sweep gerado que vocês viram lá em cima, certo? Só que escalonado porque a minha amplitude de saída ela tem um pré-amplificador ali, certo? Então a gente está com um ganho, certo? Em azul atrás a gente tem o sinal captado pelo microfone, beleza? Então a gente vai plotar esses dados também na frequência, para vocês verem aqui, certo? Aqui em laranja é o meu sweep e em azul o sinal gravado pelo meu microfone. E aí já dá para ver coisas interessantes aqui. Primeira coisa interessante no sinal laranja, ó, o espectro desse laranja, ele é muito parecido com o X de T que a gente viu lá em cima. No entanto, se a gente olhar aqui a zona para baixo de 250 e para cima de 10K, eles são diferentes, certo? Olha só como é que está o laranja aqui, todo meio ruidoso, no nível aqui de menos 160 para baixo de 250 Hz, certo? E menos 160 aqui para cima. E se a gente olhar o sweep, a gente vê um sinal um pouquinho mais limpo, certo? Para baixo de 250. Percebe? Porque mesmo na medição elétrica do loopback, a gente já tem algum ruído. Certo? Então, eu estou medindo sem ar-condicionado ligado, sem avião passando lá em cima, e já tem ruído. Certo? É pouco, mas tem. E aí, claro, no microfone, o nível de ruído é bem maior. Certo? Aparentemente, a gente tem um 60 Hz, alguma coisa aqui da rede elétrica. Esse é o ar, mais ou menos 55, ali o compressor do ar. O compressor do ar, por causa da velocidade... E aquele primeiro pico ali, ó, do lado, mais para a esquerda ali é a parte interna do motor ali, que eu pegava com Herman, mais ou menos 23 Hz. 23 Hz. Primeiro pico? Mais ou menos. Aí, aqui. Ó, aí dá um 23,5, 24 é a parte interna ali do compressor. Interessante, não sabia. Mas faz sentido isso que o Ricardo está falando, né? Então, pode ser que seja o ruído do ar-condicionado, por exemplo, ou qualquer outro nível de ruído que a gente tem aqui no sinal azul, e se a gente observar, isso está cerca de 40 dB acima do elétrico, certo? Então, o teu microfone está captando bem mais ruído. Percebem? Aqui no azul. Beleza. Eu não vou dar play no X, nem salvar, nem carregar nada que eu já fiz. Isso aqui eu faço para graduação, e, enfim, tá uma bagunça no notebook, porque ele é para demo do Pita, mas eu tenho que fazer as coisas rápido, eu vou aproveitando o notebook. O que eu vou fazer agora vai ser só dar um split aqui no Y. Eu vou separar ele em dois sinais, porque ele tem dois canais. Se eu plotar o canal 1 aqui, no tempo, vocês vão ver o sweep, certo? Que eu gravei. E se eu plotar o canal, o sweep elétrico, gravado elétrico. E o 0 é o sinal do microfone. Então, esse aqui já é interessante, porque a gente pode observar aqui que no 0,1 segundo de silêncio do início e no 1 segundo de silêncio do final, a gente tem um ruído de fundo. Certo? E a gente tem aqui nesse sweep todo o processo de reverberação rolando. Beleza? Então, se a gente der aqui uma outra célula aqui, sei lá, vamos tentar fazer o espectrograma, ver se isso revela alguma coisa.
Y de T, split, 0, espectrogram. A gente tem alguma distorção aqui, certo? Também aparecendo do alto-falante. Não sei se dá para ver que tem uma linha ali. Sim. E a gente tem esse processo de reverberação aqui e terminou de executar o sweep, eu ainda tenho um pouco de ruído ali de silêncio, certo? Eu tenho barulho, certo? No meu sinal. O espectrograma aqui não revela muita coisa. Talvez desse para melhorar essa visualização, mas é o que a gente tem agora neste dado experimental. Tá? Então, isso aqui é uma repetição só, não tem muita coisa. O que a gente pode fazer? A gente pode pensar assim, vou deconvoluir, vou pegar o y e dividir por x, certo? Então, eu vou pegar o meu sinal que eu gravei do microfone e vou dividir pelo sweep elétrico, que é o y de T1, certo? Só dividir o y por x, vou plotar isso na frequência. E o que a gente observa é isso aqui. Certo? Então, isso é o que acontece quando a gente divide o espectro um pelo outro. Aparentemente, o que está acontecendo? A gente não está fazendo y sobre x. A gente pode pensar que o 1 sobre x é um filtro inverso. E a gente está pegando o y e multiplicando por 1 sobre x. Certo? No entanto, x tem essa cara, certo? Então, ele vai aumentar aqui nessa parte aonde a gente está abaixo de 250 e acima de 8K. Beleza? Você vai amplificar, porque é muito pequeno. Você está dividindo por um número muito pequeno, certo? Como a gente viu na aula passada. Então, a cara do nosso filtro inverso vai ficar uma cara de amplificação. Certo? Então, o que acontece é, a gente amplifica aqui em alta frequência, e aqui no meio a gente tem a faixa válida da nossa medição. Só que notem, essa faixa válida, ela está 60 dB enterrada no ruído. Certo? Para lá de 7 palmos, né? Certo? E aí, quando a gente tenta fazer a resposta ao impulso, se a gente plotar ela no tempo, a gente só vê ruído. Certo? Absolutamente inútil fazer y sobre x nesse caso. O que a gente faz? A gente faz um filtro inverso, C de J ômega, certo? Que tem essa cara aqui dessa equação, estão vendo aí? Então, a gente tem aqui o C de J ômega, o nosso filtro inverso, não é mais 1 sobre x. Ele é x conjugado dividido pelo x conjugado x mais um parâmetro aqui, uma função que varia na frequência, que regulariza a minha deconvolução. Qual é a ideia desse E aqui relativo ao meu sweep? Então, aqui vocês têm o sweep em azul, o espectro do sweep, a magnitude do espectro do sweep e a magnitude do E. Certo? Então, o que acontece? Quando o teu sweep tem amplitude entre, por exemplo, aqui 250 e 10K, o teu E é muito pequeno. Certo? Então, o que acontece na expressão? O teu E é pequenininho. Certo? Então, o que sobra embaixo? Efetivamente, sobra o x conjugado com x, certo? E se você dividir x conjugado por x conjugado x, sobra 1 sobre x. Então, dentro da faixa do teu sweep, o teu filtro inverso, o C, é 1 sobre x, que é o que deveria ser. Beleza? Fora da faixa do sweep, para baixo de 250 para cima de 10K, x tem pouca magnitude, não tem? E quem vai dominar é o E. Então, efetivamente, fora da faixa do teu sweep, o teu filtro inverso é 1 sobre E. Certo?
E, naturalmente, que não é preto ou branco, certo? Não é ou 1 sobre x ou 1 sobre e. Existe uma transição aqui, especificamente na faixa em que o sweep está diminuindo de amplitude. Beleza? Deu para entender o que a função de regularização está fazendo? Então, a gente cria esse filtro inverso. Eu vou mostrar que cara tem esse filtro inverso, vocês vão ver que loucura que é a cara do filtro inverso. A ordem dele é altíssima. Ele é uma função na frequência, ele não é um filtro que a gente cria com polos e zeros. Tá? Ele é uma função na frequência. A gente chama de filtro inverso por causa da literatura. Tá? Beleza, então agora sim eu vou fazer a minha resposta ao impulso regularizada, que eu passei o true para esse parâmetro, e falei, quero o frac min e o frac máximo lá, o 250 e o 10K. Certo? Então vou mostrar aqui a cara dos dois. Aqui o espectro do meu X e o espectro do meu filtro inverso, certo? Tem alguns detalhes, talvez, aqui que estejam um pouquinho diferente lá dentro do coração do pita, mas essencialmente é isso. E aqui eu vou mostrar a nossa resposta ao impulso regularizada no tempo e na frequência. Então, isso sim tem cara de resposta ao impulso, certo? Som direto, reflexões principais aqui da sala, e o processo de decaimento que a gente já consegue ver no plot em dB daqui a pouco. Beleza? Tem um lag violento aqui, certo? É muito grande para esse setup, mas é porque essa fonte que a gente está usando, ela tem um monte de filtro ali, um monte de coisa que efetivamente causa mais atraso do que o atraso natural da viagem da onda sonora lá para o microfone. Beleza? Aqui a gente tem o espectro que a gente conseguiu. Agora vocês observam que o ruído está regularizado, né? Está baixo o ruído, certo? Agora sim, a faixa de 250, a gente está com 40, 50 dB acima da faixa do ruído. Certo? Aqui meio no olho essa medição, certo? A gente conseguiu, efetivamente, com processamento de sinais, além do sweep ter boas propriedades de relação sinal-ruído, etc., próprio processamento de sinal que a gente aplica na deconvolução já ajuda a eliminar um bom pedaço do ruído. A gente ainda vai ter influência do ruído aqui na faixa 250 e 10K, naturalmente, porque aqui a gente não regulariza, mas para cá a gente deu uma filtrada boa no ruído. Certo? Vamos ver a resposta ao impulso em decibel, que é muito interessante. Então, aqui a gente tem todo o processo de reverberação, certo? E aí a gente tem uma zona aqui que é tá 70 dB abaixo, quase, né, do pico principal ali, né? E a gente tem uma região aqui que vai até... A gente tem cerca de 11 segundos e pouquinho, né? E aí depois parecem uns picos aqui, no final da resposta. Aqui, por exemplo, perto de 10 segundos tem um grande pico, perto de 9 tem outro, perto de 8 tem outro. Vocês sabem me dizer o que é isso? São as não linearidades. Exatamente. O sweep exponencial é o único sinal que a gente consegue gerar no computador, que consegue, no processo de deconvolução, separar a parte linear do sistema, que efetivamente é metade da minha resposta, regra do dedão, certo? Da parte não linear. Então, as long as o meu sweep seja longo o suficiente para o meu sistema que eu estou medindo, eu separo a parte não linear da parte linear. Certo? Usar um FFT degree grande, tu consegue jogar cada vez mais. Você consegue separar cada vez mais. Ou fazer aquele processo no Ita2Box que o Will gosta muito de usar. Eu uso às vezes, ou às vezes não. Mas é o processo de completar com zero, né? Você pega o teu sinal, completa com zero, pega o outro, completa com zero, e aí deconvolui completado com zero, e isso ajuda a separar também. É uma salvaguarda extra, certo? Que a gente tem no processo de deconvolução. Então, isso aqui são e mais curioso ainda, são não linearidades de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, elas ficam juntadas numa mini resposta ao impulso.
Então, essa aqui é a resposta ao impulso linear, essa aqui é a resposta ao impulso de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, e assim por diante. Inverter na série harmônica. Uhum. Isso tem a ver com como foi programado também, porque você pode programar isso aqui para cair antes da resposta ao impulso, é comum em alguns pacotes. No Pita e no ITA Toolbox está programado para cair no final. Então, o subexponencial permite que a gente meça linearidade e não linearidade ao mesmo tempo, certo? Que pode ser muito importante para a indústria de alto-falantes, por exemplo, que tem um dispositivo não linear, ou se tu tiver, não sei, vibração não linear, você consegue talvez medir direitinho, separar as não linearidades e efetivamente caracterizar o teu sistema com a parte linear e não linear, beleza? No meu TCC a gente testou isso fazendo os passos da FFP, indo do grau 13 ao grau 20. E aí isso vai juntando, né? Aí a FRF ia ficando cada vez mais em alto. Isso que você comentou esses dias, né? Se você faz muito curto, essas não linearidades encavalam lá na frente e efetivamente você não consegue mais separar, certo? Mas se tu faz longo o suficiente, beleza, tá conseguindo separar. Agora, quão longo é longo o suficiente depende do que você está medindo, certo? E aí é uma coisa que vem um pouco com a experiência, beleza? Vamos ver se eu consigo mostrar este filtro inverso para vocês. Como a gente acha isso? Fala, Gabriel. Eric, eu entendi que vai vir com a experiência, mas, por exemplo, você viu essa sala aí que você tá, não é tão grande, e aí você pensou, 10 deve funcionar. Mas se você não soubesse, se você botasse, sei lá, 5, aí você tinha que plotar, ver e avaliar. Então, na tentativa e erro, é assim. Como é que a experiência vem? Fazendo, certo? Sim, mas sempre vou cortar na metade, por exemplo. Rodei um sweep nessa sala que você tá de 5 segundos, vi o plot e ali, em 2,5 começou a não linearidade. Vai ser sempre no meio ou não? A gente considera exatamente no meio como até válido até o linear. O ponto é, se o teu sweep for muito curto, se o meu sweep fosse, por exemplo, 2 segundos, né, Gabriel? O que ia acontecer? Ia aparecer uma não linearidade de segunda ordem aqui, em 1,95, outra aqui, e aí encavalar ali, certo? Você ia ter uns picos aparecendo no meio segundo, por exemplo. Fazendo T20. Aí você ia estar limitado na tua parte linear. Então, a tua parte linear Tá, tem uma entendi. ficar mais limitada. Então, uma boa prática é eu colocar um tempo, olhar o gráfico, ver se encavalou. Se encavalou, rodo por um tempo maior. Tá. Isso. Se você conseguiu separar, ou se você tem muita distorção, tua fonte está distorcendo muito, abaixa o volume um pouco, tua fonte, vê se melhora. Então, é uma coisa que vai ser ali com a experiência mesmo que vai vir. Certo? Beleza. Eu gostaria de mostrar uma outra coisa que eu não consegui preparar e o meu negócio aqui está efetivamente travado. Meu Spider travou de novo, não sei porquê. Eu tô perto ali. Ele tá com medo de ti, eu acho. Mas eu não tô conseguindo acessar um pedaço que eu queria acessar. Deixa eu ver se eu fecho e vai dar certo. Não, isso não. Só um minuto. Fechar o programa. Problemas de atualização do Windows 11. Tá, beleza, ele fechou. Agora eu vou tentar abrir de novo e oremos. Se eu vou tentar mostrar rapidamente como é que parece esse filtro inverso para vocês aqui. É jogo rápido.
Tentar mostrar aqui como é que fica a cara do filtro inverso. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Olha, conseguimos. Ó, vou plotar o filtro inverso para vocês. Na frequência primeiro. Certo? Então, na frequência, esse filtro inverso tem essa cara. É o sweep ao contrário, certo? Porque o sweep ele decaía. Né? Na faixa de 250 agora ele está aumentando, certo? Fazendo 1 sobre x, certo? Entre 250 e 10 mil. Então, entre 250 e 10 mil ele é 1 sobre x. E para baixo ele abaixou, certo? Ele trouxe o ruído lá para baixo. Esse é o teu filtro inverso. Beleza? Deu para entender isso? Vamos ver o espectrograma do filtro inverso. Aqui a coisa começa realmente a ficar muito interessante. Plot espectrogram. O que vocês estão vendo aí? As altas frequências começam primeiro, não começa? E vai para baixo. O que vocês acham que vocês vão escutar quando der play? Vai ser um sweep que vai começar pela alta frequência. Plot time. Claro que no plot time a gente vai ver um negócio assim, uma mancha, certo? Porque é difícil botar todos os detalhes. Essencialmente a gente tem aqui o silêncio do stop margin no começo. A gente tem as altas frequências começando aqui, mas elas estão escalonadas, tá diminuindo de amplitude exponencialmente. E aqui a gente tem teria o silênciozinho no final, que seria o start margin, certo? E quando eu der play nisso, o mais engraçado é os caras tirando o fone. Foi mal, galera. Eu não tenho controle sobre isso. Aqui tá bem ok, né, Ricardo? Deu um reverse. Deu para ver que é ao contrário, certo? É o teu sweep ao contrário, certo? Que implica que a gente também pode criar esse mesmo filtro no domínio do tempo, certo? Dá para fazer também. Eu vi no reverse delay, no reverse reverb, aquele efeito de tocar ao contrário, tu toca a nota e ele exatamente faz, ele inverte o decaimento e toca como se tu estivesse voltando a fita. Bem no mesmo processo. Beleza? Dúvidas? Eric, eu acho que era do meu fone, mas deu a impressão que o início tinha alguns artefatos. Pode ser que tenha mesmo. Eu vou tocar com artefatos para você. Normalize igual a false. Ó, vai tocar, aviso, tá? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jesus. Sorry. Vou tocar de novo agora, normalizando o sinal, tá?
O que tá acontecendo... Aqui eu não escuto artefatos, tá, Gabriel? Então, tu também não escutou, né, Ricardo? Não. Alguém mais escutou? Diego e Juliano no fone? Sim? Aqui sim. Sim. Tá, beleza. Só no Então, início. só no início, tá. O que está acontecendo, provavelmente, é uma distorção no porte áudio que eu ainda tenho que corrigir, certo? Porque esse sinal, talvez ele esteja com uma amplitude alta demais para o porte áudio. Então, o porte áudio ele vai converter sinais que têm amplitude entre mais 1 e menos 1. E como esse sinal aqui, ele começa em menos 2 e mais 2, ele efetivamente clipa. É uma clipagem que acontece na conversão do número do NumPy para o binário lá do porte áudio para tocar o sinal, certo? E aí gera uma distorção, e essa distorção, o que é? Você está gerando 10K, só que não está gerando só 10K, porque tu tem distorção. Então você tem 10K e tem a série harmônica. Essa série harmônica vai além da metade da frequência de amostragem e você ouve os artefatos depois. Certo? Acho que eu vou ter que forçar um pouco mais a normalização para ficar um pouco mais controlado. Tá? Então isso eu vou ter que revisitar. Beleza? Aqui no alto-falante eu não escutei nada, então talvez eu tenha feito a normalização e escutado no alto-falante e não escutei nada, e aí eu me dei por satisfeito e fui embora. Tá? Mas aí eu posso tentar depois dar uma melhorada nisso. Belezinha? Fechou. Alguma outra dúvida? Então eu vou parar a gravação dessa parte. A gente dá um intervalo e volta para problema inverso.